sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos dar continuidade ao 9º capítulo da obra No Invisível, em que ele está falando das condições de experimentação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dos pensamentos. Ele diz assim: se os pensamentos divergentes dos assistentes são uma causa de perturbação e de insucesso, por um efeito contrário, os pensamentos dirigidos para um objetivo comum, sobretudo quando é elevado, produzem vibrações harmônicas, introduzindo no meio uma impressão de calma, de serenidade, com a qual o médium se impregna e facilita a ação dos espíritos. Então, a gente está tendo aqui uma constatação, né? Já que todos somos médiuns, vamos pensar nessa harmonia de pensamentos na nossa própria casa. E eu sei que alguém pode pensar assim: mas eu moro sozinho. Eu moro sozinho, então está tudo harmonizado. Será? Porque se nós atraímos de acordo com a qualidade daquilo que pensamos, a gente sabe, não é, que muitas vezes o nosso pensamento, como diz Leon Denis, mesmo lá na obra O Problema do Ser e do Destino, a gente flutua de um canto para outro. É como se fosse aquilo que alguns orientais chamam do macaquinho, né? O macaquinho inquieto. Então a gente passa de uma opinião a outra. Principalmente, meus queridos, nesse momento que a informação chega de uma forma rapidíssima e muito clara. Então chegou a informação. Chegou, e aí eu faço uma leitura, eu faço julgamento, e às vezes até a informação vem com julgamento, ela vem com uma questão tendenciosa, e eu embarco naquele julgamento. No momento em que eu acato aquele julgamento, aquela ideia, e muitas vezes de uma forma crítica, mas não crística, não é uma forma maledicente, eu atraio espíritos que pensam daquela forma. Mas aí daqui a pouco eu medito melhor, eu trabalho melhor, eu mudo a área do pensamento. E aí o que eu faço? Eu atraio outro grupo de espíritos. Só que muitas vezes as coisas convivem. E aí eu terei, no meu ambiente doméstico, mesmo que eu esteja sozinha, um clima divergente. Olha que interessante, para a gente pensar. E nessa hora, vamos observar isso, eu não me sentirei bem na minha própria casa. Eu me lembro, certa feita, um estudo que foi feito, eu estava na Mocidade Espírita, mas eu ainda me lembro, sobre o título da página era Hipnose do Lar. E foi dado para nós jovens pensarmos o que era isso. E hoje eu até entendo que era uma forma educativa dos espíritos em termos da gente valorizar a nossa vida doméstica. E aí vamos lá. Eu tenho prazer em chegar na minha casa? Ou não? Porque muitas vezes, e aí é uma observação, meus amigos, não um julgamento, observação. Algumas pessoas têm o hábito de passar muitas horas, por exemplo, num shopping, num café, e ali, às vezes até sozinha, não estão conversando com alguém, sozinhas, ficam ali, aquele momento, e a gente observa ao longo desse tempo, que muitas vezes a pessoa está ali sozinha, no contato com o celular, com o smartphone. Esse smartphone, ele não poderia ser visto num outro lugar? Na sua casa, por exemplo? E aí a gente fica pensando, o que leva eu a não ter gosto de ficar no lar?
Porque muitas vezes a gente consegue a casa. Alguns de nós até lutamos para ter aquela casa alugada, aquela casa própria, naquele local, tudo isso. E no momento em que eu tenho, qual é a minha relação com esse ambiente? E muitas vezes eu não percebo, meus queridos, que são esses pensamentos divergentes, são essas companhias espirituais que eu atraio. E eu posso até falar assim, mas eu faço o culto do Evangelho no lar. Eu coloco o meu endereço na caixinha de radiação. Isso é uma coisa interessante, que alguns médios, algumas pessoas, elas se julgam isentas disso, né? Elas, não vou botar não, que eu já sou trabalhador de Jesus, eu faço culto, para que botar? Mas, pessoalmente, eu coloco o meu endereço lá na caixinha de radiação. Agora, então, na caixinha de radiação aqui do Teresa Dávila, a gente coloca o nosso nome ali. E aí, meus amigos, o nome está colocado. Está tudo certinho ali, está tudo bem, não é? A gente começa a pensar. A gente começa a refletir como é que está, quem é que está lá, ou que crime é esse, que ambiente é esse, que está dificultando a minha movimentação dentro de casa. Eu posso pensar. E aí, tem a ver com mediunidade? Tem a ver com mediunidade, sim. Que mediunidade não é comunicação, não é atração? Como é que está funcionando a minha mediunidade dentro do lar? Então ele vai falando, aqui ele está falando de experimentação. Então vamos ver o médium numa casa espírita, né? Nós médios na casa espírita, como é que nós nos sentimos, e aqui a gente está falando do trabalho privativo. Como é que eu me sinto na sala de trabalho privativo, nesse ambiente? Eu me sinto acolhido, né? Eu me sinto, eu tenho uma facilidade de trabalho ou não? E aí eu tenho que perceber por que há essa dificuldade. Mas então eu vou ter que estar trocando de sala toda hora? Não, mas até ver o que pode ser facilitado. E nessa hora, os diretores, os trabalhadores, dentro do clima de fraternidade, de amor cristão, poderão solucionar essa questão, que às vezes é minha mesmo, ou por uma timidez, ou por uma ideia preconcebida, né? Alguma questão que está me embaraçando, falta de conhecimento, insegurança, são fatores que podem ser trabalhados ao longo do tempo, para que o médium se sinta confortável, acolhido dentro da sala em que ele está. Agora, muitas vezes é no geral, não é? O médium, muitas vezes no trabalho, por exemplo, de um passe coletivo, de um passe no salão, ele não se sente confortável. Aí ele vai ter que pesquisar as causas e muitas vezes ir ao companheiro ou às pessoas responsáveis por aquela tarefa, expondo fraternalmente a sua questão. A nossa situação é que nem sempre a gente quer expor fraternalmente. A gente, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, nosso amor próprio, a gente às vezes se julga dono da verdade. E aí eu acho que tem que ser do meu jeito, eu começo a procurar por causa de fulano, ciclano, beltrano, eu começo a procurar situações assim. Então, na verdade, a minha posição diante da vida às vezes é acusatória e não procurando a resolução daquela dificuldade. E quando eu começo a acusar, eu começo a criar um campo muito sério de dificuldades e quase penetráveis as suas justificativas que podem me levar à desistência. Então, ele está falando aqui desses pensamentos, né, elevados, essas vibrações harmônicas que dão ao ambiente uma impressão de calma, de serenidade. E aí, mais uma vez, vocês desculpem, meus amigos, de eu me tornar repetitiva nesses estudos preparatórios para o trabalho mediúnico. Mas por que eu me torno repetitiva? Aí vamos justificando. Porque muitos médiuns acham que a reunião só começa na hora da invocação, na hora do fenômeno propriamente dito. E às vezes até a gente vê que o médium está na casa, mas ele entra assim 5, 10 minutos antes do trabalho, como ele fala, começar.
quando na verdade esse estudo anterior, já que é um objetivo comum e elevado, com certeza sempre tem, se não é o evangelho diretamente, mas questões ligadas à evangelização da alma, questões ligadas à reflexão acerca da vida. Então tudo isto conduz o nosso campo mental, eleva o nosso campo mental a pensarmos além do terra a terra, a pensarmos mais alto. E no momento que eu começo a pensar assim, automaticamente eu começo a vibrar diferente, a ter uma renovação do meu campo vibratório. E essa renovação vai facilitar a ação dos espíritos. É interessante, não só através da minha mediunidade, mas também pela mediunidade do outro, porque a ação é de conjunto. Então a gente estará contribuindo para uma elevação do ambiental. E ele fala, estes, quer dizer, os médios, ao invés de terem que lutar empregando a vontade, não precisam mais senão associar seus esforços às intenções dos assistentes. Desde então, a diferença dos resultados é considerável. Eu errei aqui. Esses aqui são os espíritos. Então, quando há facilidade da ação espiritual, naturalmente, né, eles não têm que sobrepor a vontade, eles não têm que ter tanta luta. E às vezes a gente nem pensa no grande esforço da espiritualidade para que um trabalho aconteça, dada a nossa resistência, a nossa indisciplina, a nossa intemperança, uma série de questões que a gente acaba trabalhando, né, ou se perturbando. E aí, quando os espíritos fazem isso, fazem esse grande trabalho, né, apoiados na cooperação do médium, é nesse momento que a gente pode trabalhar a parceria, a gente pode trabalhar a ajuda. Lembra daquela fala de Jesus? Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Faça por onde. Então a gente, até quando se pede um auxílio, meus amigos, muitas vezes nós passamos por conflitos, por problemas, por emergências, em que naquela hora a gente fala assim, ai, amigos espirituais, me ajudem. Eu peço. Mas nessa prece eu crio um ambiente, um espaço até de calma, de serenidade. Eu crio esse ambiente. Ou eu fico num desespero, numa agitação, e nessa agitação faz um barulho tão grande que eu não consigo ouvir a voz da espiritualidade. Então é para nós prestarmos atenção a esse relacionamento, para facilitarmos a ação dos espíritos em nossa vida. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E nesse momento, estamos estudando o 9º capítulo da obra No Invisível, cujo título é Condições de Experimentação. E é o momento em que Leon Denis ele está nos falando sobre a questão da nossa postura mental para um bom resultado no intercâmbio mediúnico. E ele continua nos falando assim. É por isso que, nas reuniões de nosso grupo de estudos, reclamamos constantemente o silêncio, o recolhimento, a união dos pensamentos, e a fim de torná-los mais fáceis, a fim de orientar a assistência para assuntos mais elevados, abrimos sempre as sessões por um apelo coletivo, por uma invocação improvisada à potência infinita e aos seus agentes invisíveis. E nessa invocação, colocamos todos os recursos de nosso espírito, todos os impulsos espontâneos de nosso coração. É a prece, meus queridos. É essa prece. E nesse momento a gente fica pensando na obra O Céu e o Inferno. Espíritos se comunicando através de médiuns.
E a gente vê que é uma riqueza. Os companheiros que não têm esse cuidado, que não têm o cuidado não, que não estão despertos para esse estudo, é muito importante, gente. A quantidade de espíritos, eu não sei o número exato não, que eu não contei, mas a nossa Nádia do Couto Vale deve saber bem, que é uma da responsável desse estudo no Luz da Penumbra, deve saber bem a quantidade. A quantidade de espíritos que vieram ali, de todas as categorias, dando exemplos. E eles são mensagens que vêm através de médios, que chegam à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tudo isso. E ao longo de 100 e tantos anos, essas mensagens nos direcionam, nos ajudam no posicionamento. E aí a gente pergunta, seria possível a gente ter, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, sem que Kardec observasse esse silêncio, o recolhimento, a união de pensamentos, sem que ele fizesse uma prece preparatória? Porque é revelação, meus queridos, é instrução, é algo que vai ajudar a humanidade. E, na verdade, aqueles espíritos também foram ajudados. Então, para haver esse auxílio, isso não pode ocorrer dentro de um clima de balbúrdia, dentro de um clima de incompreensão, dentro de um clima de respeito e até dentro de um clima que muitas vezes é a perda do foco, em que as criaturas conversam, levantam, não se preparam, vão ali como se fosse uma reunião social. Não é essa a nossa postura diante da casa espírita. Olha, a gente lembra do Homem no Mundo, a gente não está absolutamente falando na postura mística, não é isso? Mas um treinamento para o nosso posicionamento mental, a nossa postura mental. E Leon Denis continua falando para nós. Além disso, nas sessões de efeitos físicos, quando dos fenômenos de transporte, escrita direta, materializações, aí são requisitados. É bom empregar um meio artificial para fixar num ponto um pensamento dos assistentes. E aí ele vai dizer, pode-se adotar um sinal e colocá-lo imaginariamente acima do médium. Por exemplo, uma cruz, um triângulo, uma flor. E de tempos em tempo, no decorrer da sessão, lembrar do sinal de convenção, conduzir para ele a atenção flutuante e sempre pronta a distrair-se. Porque na sessão de efeitos físicos, a gente quase sempre tem um médium ou uns médiums que tem essa facilidade da exteriorização do ectoplasma. Tudo bem. Mas esses médiuns são envolvidos por um grupo de sustentação. Alguns outros médiuns que também se preparam perfeitamente para a sustentação. Mas a sustentação, se não houver um direcionamento, acaba entrando na distração, porque o nosso pensamento pula mesmo, gente. Ele vai de um ponto ao outro. E aí ele fala aqui que a pessoa pode convencionar um sinal, né? Uma cruz, um triângulo, uma flor de tempo. E aí de tempos em tempos, assim, vamos lembrar da flor, para quê? Para que aquele grupo esteja fixado no médium. É a sustentação do médium. E nós, atualmente, quando se trata de sustentação de um trabalho, de um encontro, de um setor assim, o que a gente faz, né? Quase sempre de hora em hora é convencionado isso. É lido uma página, um texto do Evangelho, e as pessoas fazem um ligeiro comentário e prece. Isso para quê? Para manter as mentes unidas naquele objetivo de sustentação. Quase sempre, aí a gente na casa de Leon Denis costuma ter essa equipe para sustentação dos encontros. Quando era presencial, era um grupinho pequeno, né, de médios, que ficava numa sala e eles iam de hora em hora lendo o Evangelho, lendo a lição e prestando atenção no encontro. Era essa a tarefa. Então, eles prestavam atenção no encontro. Quando chegava naquele momento, ele fazia isso. E qual era o objetivo? Muitas vezes, durante os encontros, as pessoas sentiam mal-estar, ou tinham necessidade de um passe, e ali, naquele momento, era feito, né, no setor de sustentação. Hoje em dia, online, nós fazemos a mesma coisa.
Estou lembrando do encontro de Teresa d'Ávila, né, que nós tivemos também um grupo e que se manteve online nas ostentação, na oração, tudo isso de hora em hora, né, e assistindo o encontro, estudando sobre o encontro. E é muito interessante o resultado. É um encontro. O encontro tem características doutrinárias, mas nós tivemos relatos de pessoas que, sem saber, e aí é muito importante isso, porque quem sabe a gente coloca no campo da sugestão, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí a pessoa falava assim, inclusive uma foi muito emocionante, ela estava com a mãe e a avó internada num hospital. E ela, quando ela viu o encontro, ela falou assim, é como se fosse uma reunião. Então ela pegou uma garrafinha d'água, comprou, né, na cantina lá do hospital e falou assim, Teresa d'Ávila, lá de fluidificar essa água para eu dar para minha mãe e para minha avózinha. Ela percebeu isso. Ela percebeu que havia uma sustentação ali. E isso é algo que a gente pode pensar. E aí Leon Denis nos diz que esse procedimento substitui com vantagem os cânticos vulgares, pouco edificantes, aos quais se recorrem a certas reuniões e que impressionam desagradavelmente as pessoas de gosto delicado, de espírito culto. Porque muitas vezes, né, há aquele cântico e a criatura canta mecanicamente. E nem sempre, como ele fala assim, né, cânticos vulgares e pouco edificantes. Nós estamos falando aqui na música espírita, nós estamos falando na música cristã, nós estamos falando da música clássica, não. Aqueles cantos, né, às vezes, até de uma forma muito popular, às vezes até de uma forma não específica para o trabalho. E ele coloca, ele só é aplicável na obscuridade. Regra geral, a luz exerce uma ação dissolvente sobre os fluidos. Em todos os casos, onde ela não é indispensável, como para a escrita semimecânica, será conveniente diminuir a intensidade e até dela se privar completamente, quando, por exemplo, se possui médios videntes de incorporação. E aqui a gente está vendo, né, alguma coisa que Leon Denis nos traz. E a gente considera Leon Denis como esse grande estudioso, como esse grande continuador da obra de Kardec. Ele está falando por que se diminui a luz. Quando se tem essas reuniões privativas, né? E até mesmo na própria reunião pública, muitas vezes, em que é colocado o trabalho dos passes com médiuns variados, né? Com mediunidades variadas, e que a gente tem essa questão para quê, né? Para que a absorção ou a doação fluídica se faça de uma forma mais abundante. Vamos ter a noção de que luz é matéria, né? A energia luminosa é matéria. E aí ele continua nos falando assim, ó. A música, os cânticos graves e religiosos podem também contribuir poderosamente para realizar a harmonia dos fluidos e dos pensamentos, o que ainda não é suficiente. Nas sessões, para a união dos pensamentos, é preciso acrescentar a união dos corações. Quando a antipatia reina entre os membros de um grupo, a ação dos espíritos elevados se enfraquece e se anula. É preciso, para obter sua intervenção assídua, que a harmonia moral, mãe da harmonia fluídica, se faça nos corações e que todos os adeptos, na procura de um objetivo comum, sintam-se unidos por um sentimento de sincera e benevolente cordialidade. Então, meus amigos, a gente vai aqui entendendo, né, que a gente pode usar o recurso, pode, mas é muito importante que esse recurso assim seja entendido e que a gente trabalhe os objetivos e que se fale mesmo, olha, nós vamos usar essa música unindo nossos corações, unindo nosso sentimento, nosso entendimento para o contato com o mundo espiritual, para o contato com o superior, para a nossa melhoria moral.
E assim a gente vai tendo um trabalho de educação. Esse trabalho de educação que começa com nosso processo encarnatório e que com certeza na espiritualidade será fundamental para o nosso posicionamento, para a nossa absorção, para o nosso contato com esses benfeitores, esses irmãos maiores. Muita paz, amigos, para todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.